Louvado seja Deus. Graças a Deus por essa oportunidade de podermos fazer mais uma reflexão dos ensinamentos do Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos traz a salvação, que nos traz libertação, que nos traz cura e que faz acontecer milagre nas nossas vidas. Queremos orar para iniciar nossa reflexão na Palavra de Deus. Eterno Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa vir diretamente do Teu trono para nós, ó Pai. Não venha ser produzido pelas próprias intenções ou pensamentos humanos, mas que venha ser realmente direcionado pelo Teu Santo Espírito. E que todo embaraço caia por terra, que toda interferência caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra possa chegar até as pessoas que estão nos acompanhando e serem edificados por ela, serem instruídos por elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa reflexão neste momento está no Evangelho de Mateus, como já temos feito algumas reflexões. Estamos continuando no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiro ou figos de abrolho? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então esse é um conselho para as pessoas que são iniciantes na fé. Eu tenho falado sobre o novo nascimento. Então as pessoas que nasceram de novo também vão crescendo e precisa de ser orientado, direcionado, dirigido pelo ensinamento da palavra de Deus. E um dos conselhos do Senhor Jesus é este aqui: porque existem muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e ele está falando aqui para nós sermos cautelosos, sermos prudentes, sermos vigilantes, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Nós sabemos que muitas pessoas se dizem profetas, mas na verdade Deus não autorizou, não mandou eles profetizar nada. Deus não os nomeou como profeta. Eles se autonomeiam como profetas e saem profetizando do jeito deles também, porque querem se aparecer. Eu sei que existe as verdadeiras pessoas que são usadas por Deus para levar uma mensagem, inclusive de profecias, porque eu conheço pessoas sérias, pessoas honestas. Mas eu quero dizer para vocês, a melhor profecia, a maior profecia é isto que nós estamos fazendo aqui. É a palavra de Deus. É falar, é ensinar aquilo que o Senhor Jesus mandou ensinar. Não é ficar inventando coisas, como muitos fazem, inventando um monte de lorota, um monte de besteira, pressionando as pessoas. E ainda, aqui às vezes, quando nós falamos para algumas pessoas que nós temos que cuidar, ter cuidado, inclusive julgar, analisar se a profecia está vindo de Deus, muitas pessoas ficam temerosas. Não, mas é um homem de Deus, um profeta de Deus. Mas se não for o profeta de Deus? A Bíblia mesmo está mandando nós examinarmos, porque muitas vezes tem medo. Por quê? O próprio falso profeta, aliás, o
O profeta que fica pressionando as pessoas é porque já está indicando que ele é um falso profeta. É das maneiras de nós percebermos que o profeta verdadeiro, ele não fica pressionando as pessoas a crer naquilo que ele está falando. Ele transmite o recado de Deus pela unção do Espírito Santo de Deus, e as pessoas vão sentir que de fato é de Deus, não precisa o profeta ficar pressionando ninguém, não. Então, quando você vê um profeta querendo forçar a pessoa a crer no que ele está fazendo, pode desconfiar. É um falso profeta. O profeta verdadeiro não faz isso. Ele prega a palavra, e se Deus der uma profecia para ele, entrega a profecia, e não fica pressionando as pessoas a crerem, não. Porque o próprio Espírito de Deus que usou o profeta vai fazer com que as pessoas creiam e aceitem a profecia também. Porque aqui mesmo está falando, muitos profetas, muitos falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelha. Então, aparentemente, parece um homem sim, muito sério, uma mulher, aparentemente, mas apenas o exterior que parece ovelha. Por dentro é um devorador. Na verdade, é querendo devorar as ovelhas, porque os frutos deles não condizem. Aqui o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura pode produzir uva no espinheiro ou figo do abrolho? Não. Na minha experiência, eu já encontrei uma certa vez uma irmã que até a princípio ficou um pouco chateada comigo, porque a igreja que ela estava congregando estava sem pastor. E chegou um pastor de outra cidade, outro lugar, eles nem conheciam o pastor, e chegou para pastorear aquela igreja. E logo aquela irmã me disse: olha, irmão, chegou um pastor agora para a nossa igreja que é uma bênção, um homem de Deus, uma bênção. Mas eu já sabendo, conhecendo assim, tendo a experiência, e Deus nos orienta, eu falei para ela: irmã, você conhece esse pastor? Não, não conheço não, chegou agora. E eu falei: por que você está falando que ele é uma bênção? Não, irmão, que isso? Sei o que. Não, tome cuidado com o que você está dizendo. A aparência engana, o coração do homem é enganoso. Por isso nós temos que ter muita prudência. E aí o que aconteceu? Esse pastor chegou lá, precisava de alugar uma casa para ele morar. E o que aconteceu? Que a irmã garantiu, né, foi a fiadora, porque ele era novato na cidade, ninguém conhecia. Então essa irmã, como era conhecida lá, era comerciante, garantiu lá, ficou como fiadora lá para o aluguel. E, aliás, na verdade, eu acho que ela pagou, se não me engano, não me lembro, faz um tempinho já. Se não me engano, ela até pagou os 2 meses lá para ele, né? E aí, o que aconteceu? Esse pastor ficou lá, passou um mês, aí não pagou aluguel, aí o proprietário foi cobrar dela, né? Porque ela tinha assumido a responsabilidade, garantiu. Passou outro mês, não pagou, e aí ficou devendo. E não me lembro exatamente no final o que aconteceu, se esse pastor permaneceu lá ou ele foi embora. Só sei que depois de um tempinho, essa irmã mesmo me encontrou e falou: ô irmão Josias, bem você falou. Bem você falou. Você sabe o que aquele pastor fez? Não pagou os aluguéis que eu garanti lá. Fui fiadora, ele não pagou, eu tive que pagar. E agora não sei nem se eu vou receber. Bem você falou. Eu falei: tá vendo? Eu não te disse. Antes de você falar que um profeta, que um pastor é uma bênção, busca Deus, o discernimento. Porque muitas vezes as pessoas querem buscar tantos os dons, como dons de língua, dons de profecia, tantos dons de revelação, mas não busca o dom do discernimento, que é indispensável na vida de cada servo de Deus. É indispensável. Você pode até não ter o dom de falar em língua, mas o dom de discernimento você vai ter que ter. É necessário. Você pode até não ter o dom de profecia, mas o dom de discernimento você precisa ter. Nós precisamos ter. Para não sermos enganados pelo falso profeta, como diz aqui. Apareceu lá vestido de ovelha. Aquela oração fervorosa, aquela pregação tão bonita, fervorosa, tão bem elaborada. Mas isso não justifica, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa de Deus realmente.
E o Senhor Jesus, então, está dizendo aqui que pela árvore nós não conhecemos, então pelos frutos. O que o pastor produziu lá de fruto? Enganador, enrolão, desonesto com a palavra dele, com seus compromissos. Então mostrou aí o fruto dele. Então pelo fruto a gente conhece. Então não adianta a pessoa estar dentro da igreja lá como profeta, lá profetizando, mas se a vida dele, o dia a dia dele na sociedade, não condiz com a palavra de Deus. Então ele é um falso profeta. Ele tem que viver a palavra de Deus para ser um profeta verdadeiro. E temos também assim outras provas, como eu disse aqui, nós temos que julgar, analisar. Julgar é assim, analisar para ver se realmente condiz com a palavra de Deus ou não. E às vezes as pessoas ficam com medo, como ele disse, porque o próprio profeta, ele pressiona. Se você não aceitar, se você não crer, Deus vai te castigar. Se você está duvidando, Deus vai te castigar. Não, negativo. Ele que vai sofrer as consequências depois. Porque olha aqui, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 1. Vou ler aqui para vocês verem. Muitas pessoas conhecem, outras não conhecem, então eu vou ler aqui para vocês verem o que o apóstolo João falou na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Está vendo aqui o conselho do apóstolo João? Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai, fazer prova de fato. Ou seja, analisar, julgar, investigar para ver se de fato vem de Deus ou não. Porque muitos profetas estão saindo pelo mundo. Desde lá o apóstolo João já estava ensinando, dando esse conselho. Então é o conselho que nós temos da palavra de Deus e que nós não devemos temer de examinar, de julgar, de pesquisar para ver se de fato é verdade. Porque muitas vezes você fala, mas ele orou por mim, eu fui curado. Olha, presta atenção. Eu vou ler um outro versículo aqui. Esse está na epístola de Paulo, na carta de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 14. A segunda epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele está falando aqui, aliás, o versículo 13 assim, porque os tais falsos profetas, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles são pessoas que se apresentam como apóstolos de Cristo, não sendo apóstolos de Cristo, né? Aí o 14 assim, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então o próprio Satanás pode se fazer de profeta de Deus para enganar as pessoas, para ter proveito das pessoas. Então por que nós temos que ter esse cuidado? E temos o direito e o dever de analisar. Não importa se ele está pressionando ou não. Se ele pressionar, é que você vai ter que ter mais cuidado ainda. Temos sim o dever de analisar se a profecia está vindo realmente de Deus. Porque aqui, seguindo aqui, olha, vou pular para o versículo 21 aqui do Mateus 7, onde nós já lemos, né? Porque está falando da árvore que não produz fruto bom, ou a árvore boa não pode produzir fruto mau, nem a árvore má pode produzir fruto bom. No versículo 21 diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está no céu. Então nem todo aquele, então você pensa assim que muitos estão lá pregando, falando, né, vai fazer parte do reino do céu? Não, ele está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então tenha muito cuidado. Então, às vezes você pode estar seguindo um falso profeta que vai te levar também para a perdição. E aí, no versículo 22, assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Não temos nós expulsado os demônios? Em Teu nome nós fizemos muitos milagres?
Isso os falsos profetas vão dizer, né, ao Senhor, no último dia, no acerto de conta. E o que Jesus vai dizer para eles? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Quer dizer, vocês nunca fizeram compromisso comigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então está aí, mais uma vez, as pessoas que são injustas, não respeitam o direito do outro, porque aquele que engana o outro, ele está sendo injusto com o outro, está cometendo iniquidade. Então temos que ter muito cuidado. Devemos analisar sim, se as profecias estão vindo de Deus, se aquele profeta não é um falso profeta, se não é um falso pastor. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos estarmos atentos, alertas, para que os falsos profetas não venham nos enganar. E nos últimos tempos aparecem tantos falsos profetas, tantas falsas profecias, que eu conheço pessoas que profetizando mentira, de falsidade, só para impressionar as pessoas ou tirar proveito das pessoas. Existe sim, como eu já disse, os profetas verdadeiros que são usados por Deus. Mas nós temos que ter cuidado e temos que ter a capacidade de discernimento, para analisar se de fato essa profecia está vindo de Deus ou não. Assim que Deus os abençoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, e não esqueça desses conselhos da palavra de Deus. Amém?